Então, gente, a gente está voltando aqui para a Joana. No capítulo 6, nós estamos nas conquistas externas e a gente vê que a Joana está descrevendo a nossa sociedade, mas o que é interessante no texto é a gente perceber que a Joana volta muito na questão da sombra. E aí, quando ela vai descrevendo como está a nossa sociedade, né? O materialismo, o consumismo, o medo de amar, né? Essa arte que expressa tanto conflito, tanta revolta, né? A questão burocrática dos políticos que não conseguem mudar, a sociedade também se envolve ali em tudo. E aí a gente pergunta o que que isso tem a ver com a nossa sombra? Alguém sabe me dizer? Por que que ela vai e volta na sombra? Ela vai e volta na nossa sombra. Por quê? Existe isso aqui, gente, é expressão da sombra coletiva. E quem é que faz a sombra coletiva? Quando a gente não entra em contato com a nossa sombra, a gente alimenta a sombra coletiva. A sombra coletiva não brotou lá do nada, não. E na medida que eu faço consciência que eu consigo lidar com a minha sombra, eu diluo a sombra coletiva. Faz parte do inconsciente coletivo. A nossa sombra também está no nosso inconsciente, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dela. Então, vamos lá. Os esportes, que sempre constituíram oportunidades excelentes para cartazes coletivas, competições saudáveis, alegrias e entusiasmo coletivo, transformaram-se em fontes mafiosas de domínio e de conquistas financeiras, construindo deuses frágeis que logo. Parece que é hoje, né? Que logo tombam do pedestal, tornando-se campo de batalha pelas torcidas ferozes que se digladiam com frequência em sucessivos espetáculos deprimentes, que culminam com a morte de alguns dos seus fanáticos. Isso aí todo mundo vê, né, gente? A hostilidade. Não está aparecendo o texto. Não tá, não. Não está compartilhando, não. Então, se eu tentar de novo. Ô, Ô, gente, gente, mas segue no livro. tá na página 144, terceiro Isso. parágrafo. É melhor seguir no livro mesmo. Segue no livro, gente. Eu vou tentar de novo. Espera aí, calma. É só pelo menos um quadro. Né? Ô, Marcinha, mas é porque às vezes ela pode passar algum outro slide, né, diferente. Não, não passei outro slide diferente, não. É que aqui nós estamos com problemas e estamos tentando solucionar, arranjamos um e tal. Agora apareceu? Pessoal de casa, Beleza, apareceu. Apareceu. Sim, vocês têm que apareceu, dar Vânia. na hora de falar que deu certo. Então, olha lá, gente. Que interessante, ela fala que é bacana os esportes, ó. Aí a gente resolve o problema da nossa competição lá no campo. Mas acabou, acabou. Mas a gente não acabou, né? A gente sai do campo e continua fora. a, a, em vez de trabalhar a competitividade, agressividade lá dentro, saiu, acabou. Acabou, não, a gente não dá conta, né? E aí você vê essa questão aí da parte financeira, né? A gente vê escândalos, vê tudo, vê essa questão dessas brigas de torcidas, né? Uma tem que sair para um canto, a outra sai para o canto, né? E às vezes não pode, tem final que não pode a torcida, a outra torcida entrar, só o dono da casa, e vira um. É os deuses, né? É os deuses. E é deuses mesmos, né? É isso, muito dinheiro que rola aí, né, gente? O desrespeito pelos valores internos do ser humano propõe a significação das suas conquistas exteriores, tornando-o avaro e pretensioso.
Então, gente, do que Joana está falando, né? Qual é o desrespeito dos valores internos, né, que faz com que a gente procure o significado nas conquistas exteriores? E por isso que a gente se torna avaro e pretensioso. Aí eu acho que o significado da vida está lá fora, nas coisas, no ter mais dinheiro, né? Mais poder, mais beleza, isso, né? O principal ponto que eu vi aqui é que ela vai desenvolver no texto, gente, que é o seguinte: é, é a mentira que a gente acredita que essa vida é tudo. Então, se eu acho que essa vida material ela vai acabar com a morte, eu não sou um espírito imortal, então o que acontece? Todos os valores espirituais, para mim, são desrespeitados. E aí eu pego vamos dizer, ponho os meus propósitos todos nas conquistas exteriores. Alguém pensou em outra coisa, gente? E aí eu me lembrei de Paulo, né? O trem não quer ir. Não, cadê? É o trem. Coríntios, né? Se for por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, isso é figurado, viu, gente? Ele não lutou com nenhum leão, não. Que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É isso. Então é isso. Se eu acredito que não existe uma imortalidade da alma, como é que eu vou viver a vida? Aí eu vou desrespeitar todos os valores espirituais. Vou procurar viver a vida como como fim na matéria em si, né? A falta de concentração das pessoas nas questões importantes do ser interior tem contribuído para a futilidade em triunfo e o desconhecimento da própria realidade, supondo ser a existência esse enganoso passeio fantástico pelo país da pressa dourada, em que tudo é de efêmera duração, impedindo a reflexão e o encontro com a consciência, com si mesmo. O que eu achei mais surpreendente aí, gente, que ela fala com a gente, não é que você tem falta de concentração, de foco. Você não tem falta de foco. Você só não põe o foco no lugar certo. Mas que a gente tem foco, a gente tem. E eu achava que não, que a gente não tinha foco. Não. O que ela fala? A falta nas questões importantes do ser interior. Eu tenho foco, só que eu ponho o foco no lugar errado, na direção errada. Em vez de colocar naquilo que interessa, que é importante para o espírito, eu não ponho nisso, né? Aí eu venho em coisas fúteis, ó, o desconhecimento da própria realidade, né? Aí ela fala, né? Olha a metáfora que ela usa para a nossa vida, né? Pressa dourada. Esse passeio fantástico pelo país da Fresta Dourada, em que tudo é de efêmera duração, impedindo a reflexão e o encontro com a consciência e com si mesmo. Então, o que acontece? Eu ponho o foco no que não é importante e eu fico nessa pressa, nessa fazeção de coisas que são, vamos dizer, que são efêmeras, né? Que não são eternas, que não são valores espirituais, aí eu não tenho a questão da reflexão, do encontro com a consciência. E o si mesmo é o meu espírito, né? Eu não vou conectando com essa realidade espiritual. Ok? Então a questão é o foco fora do lugar. E aí a gente liga com a questão da perda dos valores internos, porque o foco tem a ver com que eu não perceber essa realidade espiritual que faz parte de mim, né? Ok? Essa sombra teimosa consegue separá-los do eu divino que existe no íntimo
e de que se constitui, sendo necessário transmudar esse material inferior num processo alquímico emocional para realmente encontrar o significado existencial. Aí ela volta de novo à questão da sombra, né, gente? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a sombra. Olha bem, a sombra se desenvolve em oposição à persona. O que é a persona? Máscara social. Então, eu estou constantemente fazendo opções. O problema é que eu unilateralizo. Então, eu faço uma opção pela uma máscara, escondo o oposto no meu inconsciente. Então, ela vai se desenvolvendo. Eu estou sempre formando sombras, é isso que eu estou querendo dizer. Porque eu vou fazendo opções na vida, opções em locais que eu chego, em amizades que eu tenho, e eu escolho uma máscara e escondo algo de mim, né? Então ela vai falar: afastamos da nossa consciência e também de outras pessoas o que eu considero negativo em mim. Eu considero, olha que interessante, não é que é. Eu considero sentimento, ideias cruéis, ânsia de poder, impulsos violentos, ações moralmente reprováveis ou aquilo que a sociedade considera negativo e inadequado. Nossas fraquezas, ciúmes, raiva, impotência, medo, dentre outros. Então, eu estou sempre fazendo essa escolha, e aí eu estou escondendo, eu vou formando a sombra. E quanto menos percepção consciente disso, mais densa ela vai ficando. Deu para entender o que é sombra, gente? Não é só isso, ela vai continuar, tá? Mas primeiro já viu, porque aí me incomoda perceber minha fragilidade, me incomoda perceber minha raiva, meu medo, né? Então, às vezes eu faço isso quase que automaticamente, eu escondo isso de mim mesma para não, vamos dizer, confrontar, e escondo dos outras pessoas, coloco na minha. Eu achei que era alguém querendo falar. Deu para entender o que é sombra, gente? Passa para ela aí o microfone. Quando a gente, por exemplo, afasta da gente pessoas com sentimentos cruéis e tudo, a gente também não está, por mais que a gente tenha esse sentimento, a gente afastando o outro que possa ser pior do que a gente está, nós estamos tentando não enveredar nesse caminho, não. Eu não entendi como é que é o negócio. Porque ele fala ali, ó, normalmente afastamos da nossa consciência e também E dos outras pessoas, para as outras pessoas não verem que eu sou, que eu sinto raiva, que eu sinto ciúme, que eu tenho inveja. Eu não quero que os outros vejam. Ah, tá bom. Então eu afasto. Então por isso que é máscara social. Eu não quero ver e não quero que vocês vejam. Uhum. É as duas coisas, entendeu? Tá. A sombra não é apenas o que se encontra no inconsciente, é também o que perturba nosso desejo de tornarmos-nos mais conscientes. Ela não é totalmente maligna, embora sim nós e a sociedade a consideremos. Nela se esconde o que tem de melhor e de pior no ser. Ela não desaparece à nossa súplica, nem se dilui com a nossa vontade de fazer o bem. Ela penetra em nossa vida quanto mais estejamos alheios à sua existência. É isso, né, gente? Então, ela está no inconsciente, né? É que perturba nosso. Não. É também o que perturba nosso desejo de nos tornar conscientes. Então, a resistência de eu entrar em mim, de eu fazer uma meditação, de eu poder refletir sobre os meus atos, tem a ver com minha sombra, de eu não querer entrar em contato com a sombra.
de eu rejeitar essa parte em mim. Então, eu tenho resistência de prestar atenção no meu sonho, de anotar, de procurar entender ele, né? De perceber meus sentimentos. Então, ela é uma das causas da resistência. E ela não é totalmente maligna, embora nós e a sociedade os consideremos. Então, gente, vamos prestar atenção que é só voltar lá no Kardec. Que Kardec fala, olha, vem o instinto, do instinto vem a paixão. Então, ela é de origem divina, não pode ser ruim. O problema é a direção e a força que eu coloco nela. Então, se eu pego a raiva, por exemplo, e ela vira ira, aí ela me toma e eu sou capaz de matar uma pessoa. Então, aí ela está descontrolada e muito intensa. Se eu trabalho essa emoção, ela pode virar indignação. É a força transformadora da vida. É a indignação que me faz sair do lugar, levantar da cama e lutar por um objetivo meu, que eu não concordo, que eu quero que mude, que eu quero que fique melhor. Então, o problema não é a força em si, por isso que ela fala. Ela não é totalmente maligna. Aí eu já tenho controle dela. Essa indignação, eu estou falando, ela pode ou não ser sombra. Ela pode ser sombra numa pessoa que não quer tomar contato com ela. Vocês estão entendendo isso, né? O que faz ser uma sombra é o fato de você rejeitar e colocar no inconsciente. Se você tem a consciência, ela não é sombra. Nela se esconde o que tem de melhor e de pior. Nossos potenciais, às vezes, disso aí eu posso fazer uma transformação, né? Ela não desaparece só porque eu quero. Não vai desaparecer. Nem se dilui comigo porque eu quero fazer o bem. Ah, eu quero ser boa. Sim, isso não vai fazer sua inveja ir embora. Não vai fazer mesmo. Você pode ter realmente, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor, mas isso não vai fazer sua sombra sumir. Não vai transformar. E não é escondendo ela que você vai mudar ela. Não muda. Ela penetra em nossa vida. O trem não passou até agora. Aqui, quanto mais está no meu, enquanto mais eu nego nela, ela vem sorrateira e se manifesta na minha vida e eu nem percebo. É esse o problema do que eu nego. Ok, gente? Deu para entender o que é uma sombra? Deu? Então, é só a gente observar em nós aquilo que a gente se destaca como nossa melhor virtude. O oposto da tua sombra. Nós não somos luz e nem somos sombra. Gente. Não somos luz nem trevas. Nós somos uma mistura das duas coisas. Então, é cinza, um trem misturado. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio. Né? Então, eu posso ser paciente porque eu vigio a minha impaciência. Eu começo a me conhecer em que situações que eu sou impaciente. E aí eu começo a trabalhar isso comigo para segurar a minha impaciência e assim eu me torno mais paciente. E não o contrário, eu quero ser paciente, escondo minha impaciência e aí a hora que eu vejo, eu estou saindo nos gritos com o outro. É. Passa para ela o microfone lá. É porque o povo de casa não escuta, Claudinha. Você evitar situações, por exemplo, que você deu esse exemplo de impaciência, você evitar a situação que te deixa impaciente, que você já sabe aquilo me mata, é uma forma de você negar a sombra, de não querer se autoconhecer e melhorar? Pois é, isso aí tem duas coisas, né? A primeira coisa, se eu já sei qual é a situação, então eu tenho que trabalhar a minha interpretação da situação. Então, a situação é só um sinal. Tá, gente? A situação é como se fosse o gatilho. É um sinal, mas o problema não é a situação externa. Tanto é que não é todo mundo que perde a paciência na mesma situação. Então, o que eu tenho que fazer é como eu estou interpretando aquela situação.
Então, por exemplo, não tolero que chegue atrasado num compromisso comigo. Correto? Então, você marcou 4 horas, 4h05 você chegou, eu já estou de mãozinha em pé, indignada, porque você atrasou. Mas isso depende de como eu interpretei. Eu interpretei o atraso seu como um desrespeito à minha pessoa? Entendeu? Então, a interpretação é que faz com que eu tenha a raiva por você ter atrasado. Não teve consideração comigo, né? Então, você é essa interpretação que tem que estar consciente para você mudar. Que aí você vai perceber, não, ela não fez isso contra mim, ela não chegou atrasada porque ela está fazendo uma coisa contra mim. Ela chegou atrasada por motivos dela, inclusive um deles é que ela é uma pessoa completamente sem, como é que eu, disciplina, e ela chega atrasada com todo mundo. Ela chega com você, com você, com você, então não é comigo. É um problema dela, de disciplina dela, essa pessoa é indisciplinada. Aí eu vou negociar com ela, eu já vou com o espírito que eu vou encontrar um ser humano indisciplinado, já vou na paciência, levo um livro para ler, porque eu sei que eu vou esperar uns 15, 20 minutos. Chega atrasado também de uma vez, né? Não quer lá É. esperar muito tempo. Mas tem gente que não consegue chegar atrasado. Uma delas é eu vou fazer para chegar atrasado, chego na hora. É assim. Então, gente, é esse olhar que tem que mudar. Então, eu penso que isso vira reflexão e você repete a situação que você vai vendo a sua transformação, é como um teste. Aí você vai percebendo a sua mudança, tá? Você vai lidando melhor com a situação. Mas exige toda essa conversa que a Joana vai falar aqui agora, que é a conversa com a situação e a aceitação e vigilância. Porque você já sabe que tu vai subir nos plamancos. Vai sumir, vai se diluindo, entendeu? E você vai aprendendo a lidar com a situação. Até que apareça uma outra situação, né? Porque tem várias, né? Sim, a gente tem raiva por 1000 motivos, né? Vamos dizer, mas você vai trabalhando cada um que você vai aumentando a sua tolerância, né, gente? A vida vai trazendo os movimentos para a gente se conhecer. Entendeu, gente? Do livro. Peraí, não, tá errado, eu medi errado, é isso aí. Uai. Sim, é isso mesmo, tá certo. É porque ela falou aqui, ó, gente, só que nós paramos aqui, ó. O material inferior da sombra tem que ser trabalhada num processo alquímico. Tá vendo? É isso que eu vou trazer. Então, nós lemos sim. Nós lemos, mas nós não explicamos o slide. Lemos sim. Essa sombra teimosa eu acabei de explicar. Tá. Agora eu vou falar do processo alquímico. Depois nós voltamos no slide. Entendeu? Uhum. É isso aí, porque senão não adianta. Isso aí. Então, aqui é a anatomia da psique de Edvard Edwing. Eu acho que eles falam assim. Edinger. Como Jung demonstrou, o simbolismo alquímico é, em grande parte, um produto da psique inconsciente. A real natureza da matéria era desconhecida do alquimista. Ao tentar explorá-la, projetou o inconsciente sob as trevas da matéria, a fim de iluminá-la. Enquanto fazia suas experiências químicas, o operador passava por determinadas experiências psíquicas que lhe pareciam ser o comportamento particular do processo químico. Como se tratava de uma questão de projeção, ele experimentava sua projeção como uma propriedade da matéria, mas sua experiência, na realidade, era do seu próprio inconsciente.
Então, gente, por isso é que a Joana fala muito da alquimia e Jung também. E a gente precisa entender que a alquimia veio no ano 300 até 1600, 1700. Ninguém sabia que matéria tinha átomo, como é que matéria funcionava. Então, o que Jung está falando? O desconhecimento da matéria fazia com que ele projetasse a mente dele na matéria. Quando ele fazia as reações químicas, ele projetava as alterações da mente na matéria. Então, ele foi descrevendo não a alteração da matéria, mas o processo de individuação. Então, quando você estuda a alquimia, você estuda o processo. Isso são vários alquimistas durante séculos. Um foi complementando a reação de uma de outro, mas não. Você pode tentar fazer isso tudo com a matéria que você não vai achar ouro, te garanto isso. O sentido era alcançar a individuação. Então, eles estavam descrevendo um processo psíquico que eles projetavam na matéria, entendeu? Então, você imagina, eu não sei nada da matéria, aí eu vou provocando reações químicas na matéria. Como que eu interpreto isso? Se eu estou projetando, eu interpreto eu mesmo no que está acontecendo lá fora. O que é projeção, gente? Por exemplo, uma coisa que eu não conheço em mim, eu enxergo no outro. É isso que é projeção. Então, por exemplo, eu acho fulano arrogante a ponto de me incomodar, né? Me incomoda essa arrogância dele. Eu estou falando da minha arrogância. Entendeu? Isso é que é projeção. Então, ele não conhecia a matéria. O que ele achava que ele estava descrevendo na matéria, as alterações da matéria, era a alteração da mente dele passando pelo processo de individuação, que é o quê? Evolução. A mente deixando-se ser fragmentada e se tornando o indivíduo, um ser único, que é individuação ou evolução. O alquimista, a alquimia não é com produto químico, não é o desenvolvimento de produto químico, mas como que eu estou interpretando assim? Eu posso falar, ó, esse produto com esse aqui deu isso assim, assim, mas como que isso vem na minha mente? Qual que é o... Então, ó, ele fazia experiência química e ele passava por experiência psíquica, tá? Que ele parecia ser comportamento do processo químico, mas como se tratava de projeção, ele experimentava sua projeção como uma propriedade da matéria. Na verdade, era seu inconsciente que ele estava vendo lá, se manifestando. Ele foi descrevendo as mudanças que ia acontecendo na mente dele à medida que ele ia fazendo o processo de individuação. Deixa eu te falar. Na hora que eu comecei a ler, eu lembrei daquele filme, um antigo, O Perfumista. Não, O Perfumista. Não é um de crime? Não, então não. Não é o que eu estou pensando. Que ele começa a querer descobrir, ele fazer parte de uma sociedade sem ninguém saber que ele estava ali. Então, ele começou a fazer alquimia de tirar cheiro, para ele ficar presente em todos os ambientes e ninguém notá-lo ali. Eu nunca vi o filme. Não. É interessante. É. Mas tem 90 anos que eu assisti. Então, eu não estou lembrando Ninguém muito, não. Tirando tudo isso. Então, gente, olha bem, ele fazia experiência química na matéria, mas ele estava vivendo também, não estava, não? Ele estava passando por privações, por perseguições, por estar resolvendo aquilo tudo. Então, ele também estava passando por um processo de mudança na psique. Então, o que ele descrevia não era a matéria, era a psique dele. E aí, se a gente for aqui, ó, a gente vai ver que tem 7 operações psíquicas, alquímicas, né? Então, é importante a gente entender que, primeiro, isso é uma coisa didática.
Então, não tem jeito, faço uma, depois faço a outra, depois faço a outra, depois faço a outra. Não, gente, é tudo junto e misturado. Uma parte da minha psique pode estar vivendo um processo e outra parte está vivendo outra. Eu não sou igual no meu inconsciente. Tem coisas mais primitivas, coisas mais trabalhadas, coisas já que eu lido legal, outras que eu rejeito. Então, é didático. Mas a gente vai passar por todas. Então, primeiro chama calcinátil, que é o fogo purgador que emerge das frustrações das exigências do desejo instintivo. Então, todos nós temos desejo instintivo. E com a educação e com a evolução, eu tenho que frustrar esses desejos instintivos. Então, eu tenho vontade de fazer sexo. Eu posso fazer onde eu quero, com quem eu quero, a hora que eu quero? Não. Eu começo a frustrar. Não, com esse não pode. Não, agora não. Aqui não. Não é? A gente vai pôr limite nesse instinto. Você frustra. Até que isso vai se educando. Eu estou com fome. Aí eu vou comer qualquer coisa, vou atacar o saco de lixo? Não, eu vou escolher o que eu vou comer, uai. Não é assim. Eu vou comer qualquer coisa para atacar o lanche do outro, porque eu estou com fome. Do coleguinha. Então, eu vou frustrando os instintos. E essa frustração é que ela fala que vai purgando. Porque antes, você imagina, sou um espírito eterno que pega um corpo e é escravo do instinto. Olha que absurdo. Eu sou um espírito eterno que tem que educar o instinto. Esse é o calcinátil. Absolútil é o encontro com o luminoso, é a experiência com Deus em mim. A coagulácio é quando eu assimilo os complexos. Então, eu tenho uma situação na minha vida que eu sou tomada por uma emoção muito forte, isso se chama complexo. Um núcleo emocional que eu não trabalhei. Se eu começo um diálogo com aquele complexo, eu vou assimilando, vou diluindo ele. E eu vou assimilando aquele conteúdo. Isso é a coagulatio. Aí vem a sublimatio, é quando nós experimentamos que nós somos imortais. Nós sabemos intelectualmente, mas nós não experimentamos experimentar é diferente de saber intelectualmente que eu sou imortal. Primeira coisa, Joana vai trabalhar nesse texto que o que impede o contato com si mesmo, ou seja, com a consciência espiritual, é a sombra. Trabalhe a sombra que você tem grande possibilidade de chegar lá. Ela vai falar daqui a pouquinho ali. Vamos ver. Nesse texto que nós estamos tentando entender, tá? Aí vem a mortificatio, que é suportar de forma consciente a sombra. Então, gente, é eu perceber que eu tenho inveja, isso dói. Aí eu vou trabalhar meu complexo de inferioridade. Eu vou trabalhar por que eu estou querendo tanto aquilo que a pessoa está, por que eu estou valorizando tudo, tanto aquilo que eu quero dela, né, que eu estou invejando. Eu vou trabalhar essa agressividade que a inveja vem junto de querer destruir o outro. E eu vou conversando com isso. E eu vou convivendo com fulano, eu suportando isso dentro de mim. É uma crucificação. É isso. E eu não deixar essa inveja manifestar. Igual um cachorro bravo, eu tá com ela na coleira enquanto eu diluo isso, enquanto eu converso com isso. Passa para ela. Seria aprendizado isso? Isso chama aprendizado. Mas você falou crucificação, para mim é uma coisa. Crucificação, porque eu já sei que eu não quero prejudicar você com a minha inveja, intelectualmente eu sei, mas emocionalmente eu quero puxar seu tapete. E eu tenho que segurar isso. Os opostos. É isso. Então, suportar, gente, tem a ver com isso, né? E
A separatio, olha aqui, os opostos sendo segurados, criando consciência. Você lembra que só cria consciência com o choque dos opostos? Entre o bem e o mal. O que é o bem? O que é o mal? Se eu fizer isso, isso é bom ou isso é ruim? Né? Que a gente acha que é muito claro isso. Para as coisas grandes que não posso matar, não posso roubar, não posso. Isso aí é fácil, né? Mas e na nossa relação? O que é a minha vontade e o que é a vontade de Deus? Aí começa o conflito. Isso cria consciência. O que é que eu vou gastar minha agenda? É só para perseguir dinheiro? Ou será que a minha agenda tem um tempo para me meditar? Um conflito. Alô? Fecha aí, Rejane. E aí, por fim, nós temos a conútil. Mas quando a gente chega na conútil, nós temos a coniútil inferior e a superior. Como é que é inferior? É que eu não fiz a separate direito. Aí o que acontece? O ego se identifica. Então, eu estou identificado com minha sombra. Como é que é a identificação com a sombra? Além de eu ver, isso, gente, é uma parte de mim. Isso não me define. Aí o que acontece? Eu entro em contato com esses conteúdos e fico identificada. Então, é assim, eu sou assim mesmo. Nasci assim. Me aceita assim, né? É problema seu, mude você. Eu estou identificada com a sombra. Entendeu? A da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Você que está te incomodando, mude você. Isso eu estou identificada com a sombra, entendeu? Então não basta eu perceber a sombra, eu não posso me identificar com ela. Isso não me define. Aí entra o estudo do evangelho para falar isso é errado. Aí eu me identifiquei com a ânima. O ânima é a parte feminina do homem, vira aquela solteirona reclamona. Virou o homem, vira isso. E a mulher? Ela se identifica com a parte masculina dela, tem certeza de tudo. E sempre generalizar. Todos os homens são assim, todos os seres humanos são assim, e não flexiona esses pontos de vista dela, está identificado com ânimos, que é a parte masculina dentro dela. E com si mesmo. É quando a gente se identifica com Deus. O ego acha que ele é Deus. Então, inflado. Mas o que a gente quer é a conúncia superior. É quando si mesmo, o divino que habita em mim, se manifesta. Nós vamos ter que passar por isso tudo, não acontece uma coisa de cada vez, isso é meio misturado e partes de nossa psique. Então, vamos voltar agora no texto da Jona para a gente entender isso aí. Assim, aqui nesse livro mesmo que nós estamos estudando, lá no capítulo 1, a Jona falou uma coisa muito importante pela sombra. Vai aí, Valquíria, para mim. Capítulo 1. A sombra existente no ser humano não deve ser combatida, senão diluída pela integração na sua realidade existencial. Não se trata de ficar contra as imperfeições, a sombra anterior, mas de identificá-la para mais reforçá-la, o que equivale dizer conscientizar-se da sua existência e considerá-la parte da sua vida. O bem e o mal têm a mesma origem na psique humana, resultando de experiências ancestrais que foram vividas pelo self. Pelo espírito. Da mesma forma, a sombra, os antagonismos podem e devem ser enfrentados através de diálogos com os opostos, que elucidam a sua finalidade e os seus gravames. É isso, gente. Olha, isso é que a Qual Jona que é tá esse falando. livro? É esse livro vai- mesmo, Em Busca da Verdade, capítulo 1. É esse que nós Ah, estamos vendo. ah, É lá atrás. sim, lá no comecinho. É lá no capítulo 1 que nós vimos isso. Aham. Então, gente, olha o que ela fala. A sombra não é para ser... Quanto mais oposição você fizer, mais forte ela fica.
Ela tem que ser diluída. Para isso, eu tenho que ter consciência dela, ó, conscientizar da existência dela, tá? Então, não se trata de ficar contra as minhas imperfeições. Eu estou rejeitando eu mesma. Quando eu fico contra a minha imperfeição, estou me rejeitando. Como que eu posso mudar se eu não me aceito? Então, eu tenho que conscientizar da existência dela. Aí ela vai falar aqui, ó, que isso são experiências do espírito ao longo da vida, e a sombra, ele tem que ser enfrentado através de diálogo com os opostos, onde eu vejo as finalidades e os gravames. Então, eu percebo aquilo em mim, eu não quero ser assim. Eu não quero ter esse ciúme. Então, eu tenho que perceber o porquê que eu não quero ciúme. Porque isso prejudica a minha relação, porque eu me torno possessiva, eu sofro. Eu sofro profundamente querendo controlar o outro. Então, eu tenho que ver o que tem de ruim, qual a finalidade, e começar a trabalhar esse sentimento diluindo. Além disso, existe um livro da Joana chamado Conflitos Existenciais, que ela trabalha todas as emoções. Onde ela fala, estudando melhor, que fala a origem. Raiva, qual que é a origem? O que, que tem por trás da raiva? E ela vai explicar, você lê lá, começa a dialogar com você mesmo, para você ver a raiz, o que tem como é que eu diria assim, trás de cada emoção tem uma interpretação que eu faço. E é isso que eu tenho que quebrar. Então, mas eu não consigo estudar assim, ó, gente. Vou evoluir hoje. Então, a partir de hoje, vou trabalhar a minha raiva. Não vai dar certo. Tem que ser ligada a uma situação. Então, por isso é que a gente só se conhece na relação, porque eu preciso da relação. A relação vai trazer a questão. Então, na relação, eu senti raiva por quê? Aí, a partir desse porquê, que eu consigo trabalhar o que está lá dentro. Agora, assim, teoricamente, né? Aí eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou uma pessoa. Mas em que situação? Quando? Não vai trabalhar. Não adianta, entendeu? Vamos chegar na criança ferida. É isso que ela está falando. Então, vou voltar de novo ao texto que a gente leu. A gente leu isso tudo para entender, Joana. Olha bem. Essa sombra teimosa consegue separá-las do eu divino, que existe no íntimo e que se constitui. Que se eu quero chegar lá no eu divino, o que é que eu tenho que fazer? Trabalhar a sombra. Não vai chegar, porque ela é teimosa, porque você rejeita e ela vai ficando forte. Sendo necessário transmudar. Não adianta reprimir, não adianta negar, você vai ter que diluir, vai ter que transmudar esse material inferior num processo alquímico emocional. Então, é uma transmudação dessa emoção para realmente encontrar o significado existencial. Qual que é o significado existencial, gente? Vamos ver aí. Qual que é o sentido da vida que vocês estão fazendo aqui? Ser divino. Evoluir é o processo. Para chegar onde? Não é fazer fazer encontro com Deus. Com o Cristo fala, gente. Construa o reino dos céus em primeiro lugar. O reino dos céus dentro de mim. Isso é o quê? É o divino em mim. Todo o resto será acrescentado. Mas esse é um objetivo maior, eu me tornar um Cristo, né? Esse é o objetivo grande. Mas existem objetivos menores. É o que você veio fazer nessa vida aqui hoje. Para você poder acessar isso, trabalha a tua sombra. Porque é assim, gente, você imagina que eu tenho uma cadeira de problema para resolver. Eu vou reencarnar. O que acontece comigo se tudo isso levantar e vir em cima de mim? Eu não dou conta.
Então, o que que acontece? A gente vê pelos livros de André Luiz que se programa. Ó, nessa encarnação você vai trabalhar isso. Dessas coisinhas. E tem a ver aonde eu nasci, com quem eu nasci, com que problema eu tenho. Né? Criança ferida. Lembrando que Jesus ficou 33 anos trabalhando dentro de casa. Deve ser porque nosso principal problema está lá. Pensa A nisso. criança ferida. Ele ficou 3 anos, né, até os 35 anos. Ele ficou dentro da família. Deve ter um sinal para nós aí, né? Que aonde é que estão os problemas? E só 3 no exterior, trabalhando, vamos dizer, no público. Então é isso, gente. Mas para mim acessar esse significado, para mim acessar esse divino, eu tenho que trabalhar a sombra. Ok? Alguém quer colocar alguma coisa?